Olá, eu sou o Matheus, vulgo Tobit. Eu tenho 23 anos. Eu sou da cidade de Santa Luzia, zona norte da Grande BH, Minas Gerais. Eu considero o grafite como arte e a pichação? Sim, considero o grafite como arte e a pichação por serem, né, uma manifestação, uma manifestação de expressão, né, uma manifestação cultural, uma manifestação ali dos modos de vida, né, de uma parte da sociedade e envolve os aspectos estéticos, né, envolve o estímulo e demanda também, né, tanto estimula e envolve o estímulo e demanda percepção, emoção, ideias, né, criatividade, imaginação, ideais também. E E também envolve o aspecto de trabalhar a consciência, né? Tanto de interferir na consciência da sociedade como um todo, né? Quanto também interferir, quanto também ser fruto de uma consciência, né? De estar de estar de representar mesmo, assim, né? Então, o grafite, né, e a pichação, elas representam também uma forma de consciência da sociedade, né? Da mesma forma que interfere na consciência da sociedade, ou pelo menos tenta, né? E também pela questão, né, de ter o significado, né, de ter, é, é, de carregar um peso simbólico, né? Assim, para além da imagem, né, as obras de artes, elas carregam uma simbologia, né? Para além das imagens. Então, por exemplo, né, o local onde foi feito ali o grafite, a pichação, né? E também por que arte, né? Por que a pichação arte e o grafite? O grafite ele nasce, né, de um contexto bem parecido com a pichação, né? No começo eram tags, né, que chama, e as tags eram os vulgos, né, os nomes das pessoas que assinavam em preto, né? E a ideia é se espalhar, só que lá no caso era nos metrôs, né, do Brooklyn, e se espalhar o nome, né? E aí começou no Brooklyn, né? Uma região periférica que era boa parte dominada por gangues, no sentido de que o bairro era o bairro não, a região era totalmente esquecida, né, pelo poder público e aí assim selvagem, assim, né? Totalmente autonomia pro povo, assim, tudo largado, cada um por si. E aí que o fato de ser autorizado ou não, de ser legal ou ilegal, né, de agradar ou não, isso não interfere é, no, no que define uma coisa de ser arte, né? Então, até mesmo se a gente olha na história aí no dadaísmo, por exemplo, aí né, na arte moderna, aí no começo da arte contemporânea, né? A sociedade com certeza não nem entendia aquilo como arte, né? Não entendia o porquê que aquilo seria colocado no local de arte. Aí da mesma forma eu entendo hoje em dia, assim, né? É, a pichação o pessoal, a sociedade, né? Pelo menos a grande parte da sociedade, né? Já tem partes da sociedade que entende a pichação como arte, mas boa parte da sociedade, pelo menos brasileira, não entende a pichação como arte porque ainda não tem um grau ainda, né, de consciência para entender como arte, porque fica preso em certos padrões de pensamento. Por exemplo, ah, mas é feio. Não, mas a arte também pode ser feia. Ah, mas é mais suja. Mas sujar é uma questão de ponto de vista, né? Uma questão de estética. Então é por aí. Eu comecei a fazer grafite em maio de 2012, na época eu era da igreja.
E aí lá tinha um grupo de grafite, né? E aí eles davam oficina. Eu comecei a grafitar a partir desse grupo. Eles davam oficinas, e aí um dia eu perguntei como é que faz para grafitar? Aí ele falou, aí o pessoal lá da oficina falou, você vai, chama alguém aqui da oficina, vocês combinam um dia, vai, sai por aí, bate no portão e pede para pintar, né? Porque era da igreja, e aí era grafite autorizado, né? Apesar de que o grafite originalmente, né, em sua essência, ele não é autorizado. Mas hoje em dia, com as transformações, eu pelo menos entendo, né, e muitas pessoas também entendem, que não fica preso a isso, né? O grafite pode ser tanto autorizado quanto não autorizado, né? Ele não, o autorizado ele perde parte da essência, mas mantém outras essências, né? Que é também a comunhão, né? Que é a interação social, tanto entre os grafiteiros e as grafiteiras, e entre também os moradores. São várias questões, né, também, que fazem do grafite seu grafite, para além do ilegalismo. Mais uma característica fundamental, muito importante, é o ilegalismo, porque é o grito, né, de liberdade de expressão, né, de voz para o mundo, né, de eu também existo, eu também estou aqui, e assim como as grandes empresas se colocam e se mostram sem perguntar para ninguém se tá, né, se a cor que ela está usando, se o desenho que ela está usando está agradando e ela pega e usa, então, né, é um direito universal humano, né, é um exercício desse direito, uma afirmação desse direito, de se colocar no mundo e se mostrar, né. Então, três características do meu trabalho, eu vejo que uma delas é essa liberdade de expressão, né. Com o tempo, eu comecei a fazendo letras tradicionais, né, no estilo Bomb, Peace, Wild Style, é, é, Persona também, que são estilos tradicionais, né, do grafite, estilos originários do Brooklyn, né, Nova York, Estados Unidos. E aí, com o tempo, eu comecei a entrar mais no abstrato e no freestyle. Freestyle, estilo livre, é um estilo mais atual. E aí é um estilo onde eu pego e vou direto na parede. Às vezes eu uso um desenho como referência, mas é livre, né? Então pode sair letra, sai abstrato, sai rosto, né? Mas tem uns estudos aí no papel que vai estar orientando o meu desenho, mesmo que eu não use um desenho diretamente como referência para fazer no muro, eu já tenho um processo já criado na minha cabeça, né? De formas de desenho, né? De caminhos, de processo criativo. Então, uma característica é a liberdade de expressão no sentido do desenho, né? Da criação do desenho, e também no sentido da rua, né? Se eu quiser muito fazer em determinado local, no sentido do espaço público. Se eu quiser muito fazer num determinado local, eu vou me esforçar para fazer naquele local, seja autorizado ou não. E não sendo autorizado, assim, a maioria, assim, muito difícil eu vou fazer numa residência sem autorização. Agora, em espaço público, né, qualquer que seja, poste de luz, viaduto, se eu quiser mesmo, e eu achar importante, e eu estiver sentindo que eu preciso fazer, eu vou me esforçar para fazer acontecer. E a outra característica, eu acho que é versatilidade, porque eu gosto, meu estilo, eu vou para vários estilos de grafite, né, assim, vários estilos e várias categorias, modalidades, vamos dizer assim, modalidades. Então, eu gosto de misturar as letras de tag, as letras de picho com bomb, é isso, é versatilidade. Eu gosto muito de estar misturando os estilos, de estar experimentando coisas novas, e aí eu não fico preso muito a uma coisa só. E até também tem uma coisa que é muito comum no grafite, que é as pessoas fazerem sempre a mesma coisa. Isso é uma característica forte do grafite no geral. Então a pessoa tem uma letra ali, um estilo ali, e a pessoa vai fazer sempre essa mesma letra, esse mesmo estilo. Mas não é regra, né? É só uma questão de tendência. Então, na minha opinião, a arte de rua, ela não é pouco vista nas galerias, né? Eu acho que é uma questão
de contexto, assim. Tem algumas galerias que ela é muito vista, né? Tem algumas galerias que praticamente quase que é só arte de rua, pelo menos aqui em Belo Horizonte. Em São Paulo, eu acredito que deve ter também, né? Mas eu vejo que tem mesmo é mais uma segregação estética, né? É uma coisa que é bem comum de galeria, que é essa noção elitista, assim, né? De colocar certos estilos e certos níveis, é, é, né? Um nível mais baixo, né? Em detrimento de outros. Né? De fazer um recorte, assim, né? Ah, não, isso aqui é bom, isso aqui presta, isso aqui não. Eu acho que vai por aí. Então, eu acho que os artistas, né, que tem a técnica baseada em estudo de belas artes, né, e técnicas acadêmicas e técnicas clássicas de desenho e tal, eu não sei por que eles se sentiriam desvalorizados em relação ao grafiteiro, ou à grafiteira, porque o grafiteiro, a grafiteira, assim, né, que não tem esses estudos, ele teve que se desdobrar muito mais do que a pessoa que teve acessos a estudos, né? Teve que fazer por onde, fazer seu corre, né? Desembolar por si, né? Então, assim, artistas, né? No meu bairro mesmo tem um artista que ele grafita há quase 30 anos. Ele não tem nenhum estudo e, tipo assim, ele tem um nível tão refinado de traço e também de variação de estilo, né? Que ele faz um 3D, assim, muito refinado, personagens, letras, né? E ele nunca teve acesso a estudos acadêmicos institucionais, né? Foi sempre por conta própria, né? Então eu acho que não sei por que eles se sentiriam desvalorizados, né? Acho que talvez eles se sentiriam desvalorizados por terem uma formação tão engessada né, e limitada pela academia, né, pelas técnicas clássicas, nem um balé, por exemplo, né, uma técnica, né, uma coisa de técnica clássica e tal, né, enrijece, né, deixa uma coisa bem certinha, robotizada. Então acho que talvez eles se sentiriam desvalorizados por não ter essa liberdade, né, toda essa coisa que a rua proporciona. Então, eu não tenho nenhum artista específico assim que eu busco de inspiração, não. Mas tô sempre buscando vários artistas assim, né? Tem um artista que ele influenciou muito no meu trabalho, assim, né? Uma época que eu entendi uma coisa do trabalho dele, que ele é o Eduardo Dug. Ele é de Belo Horizonte aqui. E aí ele tem uns personagens que os bonecos dele, assim, o traço dele é todo solto, né? Ele é bem solto, assim. E ele é desse que não tem esse estudo institucional acadêmico. E aí, o estilo dele é tipo assim, cru, é puramente ele, sabe? E aí eu comecei a absorver um pouco dessa essência dele, né? Por estar em contato também, comecei a admirar o desenho dele. E aí vejo que influenciou nesse aspecto. Bom, o Cobra, eu não entendo, né? Pelo que eu sei da história dele, pelo que eu conheço, eu não entendo ele como grafiteiro, eu entendo ele como muralista, né? Porque aí é uma coisa que a gente tem que pensar também. Que nem o Diego Rivera, não sei se vocês conhecem, né? Que é o muralista do México, né? Que foi casado com Frida Kahlo. Ele não, ele pintava muros também, né? Com crítica social, né? Com manifesto político, né? E ideologias e ideais e etc. Mas não era grafite, né? O grafite nem sequer tinha surgido, né? Quando ele fazia esses trabalhos. E o Basquiat, é, aí entra uma coisa também, né, num assunto meio complexo, porque, né, se eu saio da academia, né, aprendi a fazer cubismo, por exemplo, pintura cubista, e aí eu vou para a rua fazer cubismo, aí eu tô fazendo cubismo na rua, aí será que eu sou grafiteiro? Sendo que eu não tô ligado ao movimento, não tô fazendo nenhuma estética que veio do grafite, não,
sabe? Não tenho nada fundamentado no grafite só porque eu tô fazendo na rua quer dizer que é grafite. E aí, então, assim, né? Arte de rua, beleza. Street art. Mas grafite, eu acho que não. Agora, o Basquiat, eu não sei, assim. Mas eu acho que o trabalho deles é bem bacana, né? O Cobra deve tirar um dinheiro bacana, né? Uma coisa que o grafite proporciona também é a possibilidade, né? Quando você se dedica, a possibilidade de ganhar a vida com isso, né? Eu vejo que o Cobra também é um reflexo desse elitismo de estilo, assim, né? Mas, mas é isso. Apesar de que também o Basquiat também. Ah, é o Basquiat, eu tô falando Basquiat, mas eu tô pensando no Banksy. Agora que eu raciocinei, Basquiat. Basquiat, referência também, a partir de um momento que eu fiz um trabalho para uma exposição no Sou Café Cultural do CCBB, que era em tributo ao Basquiat, na época que a exposição dele estava lá. Para mim, Basquiat é reflexo dessa contramão aí de elitismo, assim, né? É, de estética, né? De tema, de traço, de tudo. Eu vejo que o trabalho dele é rua total, assim. É rua total. Ele levou o nível da rua para o nível para dentro da galeria, né? O Basquiat é rua por causa dessa liberdade, né? De expressão, de traço, né? É uma liberdade assim que está muito escancarada, tanto no que ele escolhe para ser pintado, quanto no jeito de pintar mesmo, assim. Eu autorizo o uso das imagens e dos áudios e estou no eixo com vocês expressando as diferenças.